Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula sobre introdução a funções. Aula 3, estudo do domínio de uma função. Bom pessoal, na aula passada a gente viu os conceitos de função. Então aqui a gente vai começar logo mostrando um exemplo de uma função. Uma função f definida de A em B, certo? Onde aqui nós temos o conjunto A, aqui nós temos o conjunto B, certo? O conjunto A é o domínio dessa função, o conjunto B é o contradomínio, e esses elementos que estão circulados aqui em azul correspondem à imagem da função. Ou seja, quando nós temos cada valor de x pertencente ao conjunto A, e esses valores estão relacionados com certos elementos do contradomínio, esses elementos que têm uma relação com o conjunto A formam a imagem, certo? Então, o que acontece? Tem alguns elementos, né, do contradomínio, como aqui o elemento 6, 7, 14, que não tem nenhuma correlação ou associação com os elementos de A, certo? São elementos que estão aí sobrando no contradomínio e não fazem parte da imagem, né? Isso a gente já explicou o porquê, que não tem nenhum problema. O importante é que para cada elemento de A tenha um elemento e um único só elemento em B, certo? Então vamos lá. Então nesse caso, se a gente pensar na questão do contradomínio, a gente pode dizer que o contradomínio pode ser o conjunto dos números reais, ou seja, todos os números que nós conhecemos até o momento. E isso não é nenhum problema, pode ter números que vão sobrar nesse conjunto do contradomínio, que não fazem parte da imagem, então isso aí tudo ok, não é nenhum problema. Agora, se nós pararmos para pensar no domínio, certo? E nós dissermos que o domínio for igual ao conjunto dos números reais, então isso aí já pode ser um motivo de um certo questionamento, né? A gente não pode afirmar isso de imediato. Vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, se nós pegarmos uma função definida de A em B, certo? Onde aqui nós temos o conjunto A e aqui o conjunto B, ainda não definimos os elementos de A nem de B, certo? Se essa função for, por exemplo, f de x igual a raiz quadrada de 3 menos x, então vamos pensar aqui quais são os elementos que podem se fazer parte do domínio ou do contradomínio. Por exemplo, vamos estudar números aleatoriamente. Vamos começar, por exemplo, pelo número 2. Se nós começarmos por 2, aliás, menos 2, e se nós substituirmos o valor de menos 2 aqui na função em x, então nós ficaríamos com raiz de 3 menos 2, né? Aí mudaria o sinal, ficaria mais 2, então ficaria raiz de 3 mais 2, que daria raiz de 5, certo? Se nós continuarmos fazendo isso, por exemplo, pegando o próximo número, menos 1, e substituirmos o valor de menos 1 em fx, então ficaria com raiz quadrada de 2, porque nós teríamos 3 menos 1, né? Mudaria o sinal, ficaria 3 mais 1, que daria 4, ou seja, raiz quadrada de 4 é 2. E aí, se continuarmos fazendo isso, nós teríamos para 0, nós teríamos o valor de raiz de 3, para 1, o valor de raiz de 2, para 2, o valor de 1, para 3, o valor de 0. E se nós continuarmos fazendo para isso, por exemplo, nós poderemos chegar no número como 4. E aí, que número nós teríamos por 4? Se nós substituíssemos o valor de 4 em x, nós teríamos 3 menos 4, que daria menos 1. Então, nós ficaríamos com, aqui na função f de x, o valor de raiz de menos 1. E nós sabemos que no conjunto dos números reais não existe raiz de menos 1. Sendo assim, nós temos uma condição para os elementos que nós temos aqui no domínio. Para essa função, nesse caso, nós temos que dizer que esse radical aqui, certo? Tem que ser números maior do que zero, maior ou igual a zero. Então, nesse caso, aqui nós teríamos que 3 menos x tem que ser maior ou igual a zero. Se nós resolvêssemos essa inequação, nós ficaríamos com x tem que ser menor ou igual a 3, certo? Como nós até percebemos aqui, ó, x menor ou igual a 3, nós temos valores possíveis no conjunto dos números reais.
Sendo assim, o domínio dessa função f de x seria um conjunto A, que seria todo elemento x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é menor ou igual a 3, certo? Bom, então o nosso domínio ele tem um limite de números possíveis, não pode ser qualquer número, não pode ser todo o conjunto dos números reais, como nós havíamos dito em relação ao contradomínio. Por exemplo, o valor de B, né, do conjunto B, eu poderia dizer que B pode ser todo o conjunto dos números reais, porque se sobrar elemento no contradomínio, não é nenhum problema. Mas eu já não poderia dizer que A pode ser o conjunto dos números reais, porque nós acabamos de ver que 4, que é um número pertencente ao conjunto dos números reais, se eu colocar ele na função aqui, vai dar um valor de raiz quadrada de menos 1, que não é um valor que não existe no conjunto dos números reais, certo? Vamos ver aqui como ficaria, né, essa função e essa representação em conjuntos, considerando que agora a gente conseguiu determinar o domínio. Aqui nós teríamos, ó, F é um conjunto de A, né, definida de A em R, certo? Aqui o conjunto A, conjunto R, onde A é o valor que nós já definimos, né, x menor ou igual a 3. Temos aqui a função. E aí você percebe, ó, que aqui os números menor ou igual a 3, eles vão ter um valor possível aqui associado a ele no conjunto dos números reais, né, como imagem da função. E ele segue aqui o domínio até o número 3, né, onde a imagem seria 0. E é claro que no contradomínio tem outros números que sobram, né, outros valores aqui que não fazem parte do domínio, né? E não tem nenhum problema que esses números que vão sobrar, né? Que fazem parte dos conjuntos reais. É importante que nós temos para cada elemento do conjunto A, um elemento e apenas um elemento associado no conjunto B, que no caso é o próprio conjunto dos reais. Bom, vamos ver outros exemplos. Se nós pegarmos uma função f definida de A em R, e f seria 1 dividido por x menos 2, então de cara aqui a gente pode perceber que existe uma condição. A gente sabe que no divisor a gente não pode ter zero, porque eu não posso ter nenhum número dividido por zero. Eu não posso dividir 100 por zero, eu não posso dividir 50 por zero, eu não posso dividir 15 por zero, eu não posso dividir por zero. Então, obviamente, aqui eu tenho uma condição, que o valor x menos 2 tem que ser diferente de zero. Obviamente, essa condição para ser satisfeita, eu tenho que dizer que x tem que ser diferente de 2. Então, para essa função aqui, que é a função igual a 1 dividido por x menos 2, o domínio dela corresponde a um valor de x pertencente ao número dos reais, tal que x é qualquer número que não seja 2, ou seja, x diferente de 2. Ele pode ser 3, ele pode ser 4, ele pode ser 2,1, 2,5, 1,99, ele só não pode ser 2, certo? Então, aqui já está definido o domínio para essa nossa função. Vamos ver outro exemplo. Se nós pegarmos, por exemplo, uma função definida de h em r, professor, o senhor botou agora uma outra letra. Eu posso definir o domínio com a letra que eu quiser. Pode ser A, pode ser C, pode ser B, pode ser W, a letra que a gente quiser, certo? Então, vamos lá. Uma função definida de h em r, onde f de x é igual a 8 dividido por x menos 5 mais raiz quadrada de x. Bom, aqui de imediato a gente vê uma condição que a gente tinha acabado de ver, né? Que é no divisor a gente não pode ter um valor que seja igual a zero, porque a gente não pode dividir nada por zero. Então aqui a gente vai ter uma condição, que seria que x menos 5 não pode ser igual a zero. E outra condição aqui na raiz quadrada. A gente sabe que não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Então, quais são as condições que nós temos nesse caso? E que no caso são duas, por isso no plural, condições. Uma é que x menos 5 tem que ser diferente de zero, e a outra é que x tem que ser maior ou igual a zero, para não ter problema aqui na raiz quadrada. Então, considerando essas duas condições, o domínio dessa função, né, o conjunto H, ele seria definido como x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a zero
e x é diferente de 5, certo? Então essas duas condições têm que ser satisfeitas. X pode ser 1, pode ser 2, pode ser 0, só não pode ser 5. Pode ser 6, pode ser 7, pode ser 5,01, pode ser 4,99, ele só não pode ser 5. Certo? Então o que acontece? Essas condições são importantes para a gente determinar o domínio do ponto de vista de que nós temos sempre que ter observações, sempre ter informações lógicas, informações coerentes. Porque seria improvável, né? Aliás, improvável não, impossível fazermos divisão por zero, termos raiz quadrada de números negativos no conjunto dos números reais, e assim vai, muitas outras condições que vocês podem ver ao longo desse assunto de estudo do domínio, né? Mas, a princípio, as situações que mais corriqueiras que acontecem são essas, né? Termos de divisão, raiz quadrada, certo? Então, nossa aula vai ficando por aqui, né? Quero desejar ótimos estudos para vocês e muita saúde. Espero que a gente possa se encontrar breve lá na nossa instituição. Um grande abraço, pessoal.